Bom, pessoal, então a gente já obteve uma das equações do movimento retilíneo uniformemente variado, que é a expressão da velocidade. Então, com essa expressão, né, a gente vai poder determinar a velocidade da partícula em qualquer instante. Eu quero agora obter uma expressão que me permite prever lá no futuro qual vai ser a posição dessa partícula. A posição que eu falo é o x, né, pessoal? Então, para isso, a gente vai usar algumas equações lá do MRU, movimento retilíneo uniforme, né? Então, a gente viu lá no MRU que a velocidade média era dada por x menos x0, né, dividido por t menos c0. Então, se o movimento começa no tempo igual a 0 segundos, né, então esse t0 vai ser igual a 0. Né? Daí, se você só multiplicar cruzado aqui, você vai encontrar que é a função horária do MRU, que é a função da posição versus tempo, que a gente já viu lá na primeira parte de cinemática, né? Então essa velocidade média, como a gente já viu, né? A velocidade média é como se fosse um valor médio mesmo da velocidade que a partícula tem, né? Esse VM é como se fosse uma média. Então, se você pegar, por exemplo, a velocidade que a partícula tem na posição 0, x0, né? Que eu chamo de v0, e ver a velocidade da partícula quando ela passa da posição x, né? Arbitrário aí, dividir por 2, você obter uma velocidade média, né? Então esse aqui seria uma outra forma, né? Usando uma média, colocando uma média aritmética das velocidades quando a partícula passa na posição x0 e x. Então por isso quando a gente falou lá atrás, o mais importante para a gente é a velocidade instantânea, que essa é a informação do que ocorre em cada instante, né? Já a velocidade média você leva em conta só velocidade posição final e inicial, né? Também já conferi, por isso que o mais importante é a velocidade instantânea. Então aqui você tem a velocidade média, tá, pessoal? Eu posso escrever dessa forma, com essa média aritmética. Se eu pegar essa expressão, ó, Vmed aqui, né, e substituir lá na expressão de pegar o V que está aqui, né? Esse V aqui é a velocidade no instante t qualquer, que eu sei quanto que é, ó, é essa expressão aqui. Então V igual a V0 mais AT. Então se eu pegar essa expressão 1 aqui, esse V, e substituir aqui, eu vou encontrar isso aqui, meio de V0, né? Então a expressão que a gente tinha lá era V0 mais AT. Então eu posso escrever, né? Então se eu somar aqui, eu vou ter V0 mais V0, dá 2V0. Acho que eu vou ter o meio multiplicando, né? 2V0 vezes meio, vai ficar só V0. Tem meio vezes AT, meio de AT. Então eu consigo escrever essa velocidade média como V0 mais um meio de AT. E aí se eu pego essa expressão 4, né, e substituo lá na expressão 3, vou obter o quê? Vou obter uma função de x em função de t. Então você vai obter aqui x igual a x0. Daí lá você tinha o quê? Você tinha Vm vezes t. Mas Vm é toda essa coisa aqui, então tem que multiplicar cada termo desse aqui por um t, né? Então vai ficar V0t mais um meio de AT ao quadrado. Então essa aqui é a função da posição, tá, pessoal? Essa aqui é a equação da posição em função do tempo do movimento retilíneo uniformemente variado. Então se você conhece aqui o x0, o v0 e a aceleração, você tem uma função aí de x com t. Então você vai entrar com o tempo e encontrar a posição. Então você tem como descrever, né, a posição da partícula em qualquer instante que você quiser. Certo? Então lá na expressão, para o MRU você tem essa expressão da posição em função do tempo, para o MRUV você tem essa expressão. Então vai aparecer um termo de aceleração aqui. Beleza? Então quando você tiver o tempo e tiver essas outras variáveis aqui, você pode usar essa expressão para calcular a posição em função do tempo. Mas e daí, por exemplo, se eu não tenho, o tempo, né? O que eu faço para determinar a posição da partícula? Então aí a gente vai começar a trabalhar, a manipular essas equações, né? De forma que a gente consiga obter várias equações, né? Algumas equações que não precisam de tempo, outras não precisam de velocidade V0. Então é isso que a gente vai fazer, beleza? Então quando não tiver tempo, né, podemos obter uma expressão que não dependa do tempo, né? Então o que a gente tem que fazer? Nessa expressão aqui eu tenho que eliminar o tempo. Então a gente viu que a equação, né, da velocidade em função do tempo é dada por essa aqui, né? V igual a V0 mais AT.
Se eu isolar o t daqui, né, porque eu não quero, lembre-se que eu não quero que apareça nessa expressão, não quero que apareça o tempo. Então eu peguei a partir da velocidade, eu vou isolar o t, ó, esse v0 passa para cá, vai ficar v menos v0. E o a que está multiplicando passa dividindo. Então o tempo é igual a isso aqui. Eu substituir aqui. Tá? Então eu vou ter aqui x menos x0 é igual a v0, que é v menos v0 dividido por a. Mais 1 meio vezes a, né? E aquele lá é um t ao quadrado, né, pessoal? Aqui, ó. Então vai ficar esse aqui ao quadrado. Eu tenho que resolver essa coisa aqui. Então vamos lá. Aqui eu vou multiplicar, fazer a distribuição, né? V0 vezes v, V0 vezes V0, V0 ao quadrado, tudo dividido por A. Esse A daqui, esse A aqui está ao quadrado, né? Então vai ficar 1 sobre A ao quadrado. Ele vai simplificar com esse A, vai sobrar só um A aqui. Esse A daqui não existe, tá, pessoal, daqui de cima. Então vai ficar só 1 sobre 2A. Eu tenho que resolver esse V menos V0 ao quadrado. Daí vai ser um produto notável, né? Vai ficar V ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Beleza? Daí eu tenho aqui A e 2A. Eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum. De A com 2A, o MMC vai ser quanto? Vai ser 2A, né? Então 2A dividido por A sobra 2. 2 vezes V0 vezes V, 2V0V. 2 vezes V0 ao quadrado, menos 2V0 ao quadrado. Mais 2A dividido por 2A é 1, então vai ficar só isso aqui mesmo, né? V0 ao quadrado, menos 2V0, mais V0 ao quadrado. Então note que aqui eu tenho esse termo, esses termos são iguais, né? São mudando de sinal, né? Que é positivo e aqui é negativo, então some. E aqui eu tenho menos 2V0 mais V0, sobra 1V0, negativo, né? Então vai ficar V ao quadrado menos V0 negativo, né? E esse 2 que está aqui, 2A, eu passei multiplicando para cá agora, tá, pessoal? Então 2A ficou 2A, x menos x0, que é igual a V ao quadrado menos V0 ao quadrado. Então passando esse V0 para cá, quem que eu encontro? Equação de Torricelli. Então a gente obteve a equação de Torricelli a partir da equação de posição versus tempo. Eu tirei o tempo da equação, né? Através de fazendo essa substituição. E aqui eu encontro, pessoal, uma expressão que envolve velocidade inicial, aceleração e posição. Então se eu não tiver o tempo, toda vez que no problema, pessoal, vocês não tiverem o tempo, então você já pensa na possibilidade de usar Torricelli, tá? Então esse ΔX, ó, x seria, aqui você tem que ver, seria a velocidade na posição x, e x0 e v0 a velocidade na posição x0. Tá, pessoal? Então se você sabe, se você tem a variação de velocidade de 2 pontos, por meio dessa equação você pode encontrar a variação de posição, né? O deslocamento entre esses 2 pontos, entre v0 e v. Então essa é uma equação bastante útil que a gente vai usar direto. Beleza, então a gente já obteve uma expressão que não depende do tempo. Daí eu posso começar a brincar com essas coisas, pessoal, de forma que, por exemplo, eu vou obter uma expressão que não tem aceleração. Então eu elimino dessa expressão aqui, eu elimino a aceleração. Ah, eu quero uma expressão que não tem o V0. Quer ver? Ó, por exemplo, de forma análoga, a gente pode obter uma expressão que não dependa da aceleração. Então o que a gente vai fazer? Nessa expressão aqui, não pode aparecer A. Então eu vou pegar a expressão da velocidade e vou isolar o A. Então esse V0 passa para cá, fica V menos V0, né? Daí o A, o T está multiplicando, passa dividindo. Daí eu vou lá na nossa expressão, né? X igual a x0, V0 vezes T, mais 1 meio de A vezes T ao quadrado. Quem que é o A agora? Vai ser V menos V0 sobre T. Daí vamos resolver isso aqui. Então aqui tem um T embaixo e tem um T ao quadrado em cima. Eu posso simplificar isso aqui. Eu encontro x menos x0, né? Aqui eu já tirei o MMC direto, tá, pessoal? Que aqui é 1, aqui de baixo que é 1 e 2, vai ser 2. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 0t, 2 vezes 0t. Mais 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes 1 dá 1. Multiplicando tudo isso aqui vai ficar, né? Daí tem esse t. Posso esquecer que vai ter um t, vai aparecer. Eu tenho que multiplicar esse t aqui, vai ser vt menos v0t. Então vai ficar aqui vt menos v0t. Esse 2 está dividindo, passa para lá multiplicando.
Então ele apareceu aqui. Aqui eu tenho 2V0T menos V0T, vai sobrar 1V0T. Então vai ficar VT mais V0T. Eu tirei um T em evidência, tá, pessoal? Como aparece T tudo aqui, tirei o T em evidência. Então aqui ficou 2 menos V0, sobrou só V0. E mais esse V aqui. E daí eu consigo encontrar, por exemplo, o ΔX aqui. Né? Então eu tenho que x menos x0 é igual a 1 meio de T de V0 mais V. Então nessa expressão eu calculo a posição da partícula sem precisar conhecer a aceleração dela. Eu preciso conhecer aqui quem? Velocidade. Né? Daí depende, se tiver o tempo, né? Em geral você vai ter uma variável faltando. De repente você tem a V0 e T, não tem e quer saber o V. De repente você tem V e V0, né? Daí entra com T e acha o X. Não sei, mas você tem sempre uma variável faltando. Então essa é uma expressão que você não tem a aceleração. Daí você pode, por exemplo, também, se eu eliminar o V0, então mesma situação, eu pego o V igual a V0 mais AT, isolo o V0, né, o AT passa para lá, e eu pego esse V0 e substituo onde? Aqui. Então quando eu substituir, o que eu vou encontrar? Uma expressão que não depende de V0. Então vai depender só de x, x0, VT menos A até o quadrado. Beleza, pessoal? Então é tranquilo. Então você começa a brincar com isso aí, você obtém várias expressões que vocês vão conseguir obter. E daí você usa o que for mais conveniente, né? Daí, de maneira geral, a gente pode resumir então com as equações aqui no MRUV. Se tem a primeira equação que a gente obteve, né? Que é a equação da velocidade em função do tempo. Então nessa equação não depende de x menos x0. Daí a gente obteve uma equação, né, utilizando a equação horária do MRU, a gente obteve a equação de x em função de t. Então nessa expressão aqui, né, você não tem o v. Daí a gente manipulou, obteve a equação Torricelli, eliminou o t daqui, obteve uma expressão que não dependia de t. Então a gente manipulou essa expressão aqui, né, isolou o a daqui, substituiu aqui, então uma expressão que não depende de a. E aí se você isolar o V0 daqui, substituir aqui, você obtém uma expressão que não depende de V0. Então essas são as equações que a gente faz, né? Você só precisa saber duas aí, né, pessoal? Essa, a primeira e a segunda. Com a primeira e a segunda você consegue desenvolver todas as outras. Então ninguém precisa ficar decorando a equação aqui não, tá, pessoal? Então é só saber manipular essas coisas e sai tranquilo. Beleza? Então já sabe, então, quando for resolver um problema na qual você... um problema, né? Em que a aceleração é constante, então você já sabe que o problema está tratando aí de um movimento retilíneo uniformemente variável, desde que usar essas equações. Então, obviamente, que essas equações, nenhuma dessas equações vale para o movimento retilíneo uniforme, porque lá você não tem aceleração. Lá a aceleração é nula, né? E a velocidade é constante. Beleza, pessoal? Então vocês aí já deixam, quando for resolver o exercício, já deixam anotadinhas as equações do lado ali, só para ficar fácil para vocês saberem o que você tem, o que você não tem. Daí você pega, eu tenho essa variável, essa e essa. Compara as equações para ver o que você tem, né? O que você vai poder usar. Beleza? E daí, pessoal, a gente vai ter que tratar então agora um movimento interessante, que é um movimento que é um movimento que você tem aí uma aceleração, e essa aceleração é constante, é o de queda livre dos corpos, né? Quando a gente está no início, né? Eu falei que o movimento é retilíneo uniformemente variado, é um movimento que ocorre ao longo de uma linha reta, né? E o uniforme vem do fato da aceleração ser constante. Então o movimento nessa linha reta que a gente está dizendo pode ser tanto na horizontal quanto na vertical. Então, por exemplo, queda livre, né? Um corpo caindo, tá? É um movimento retilíneo, mas só que ao longo do eixo Y. E esse movimento, pessoal, desse corpo caindo, né? Esse corpo cai, né? A gente vai ver que pode tanto ser cair como ser jogado para cima. É um movimento que se dá com uma aceleração constante. Então, se é com aceleração constante, então eu consigo descrever esse movimento utilizando lá as equações do movimento retilíneo uniformemente variado. Não é isso aí? Então, basicamente, a gente vai usar tudo que a gente viu para MRUV, a gente vai usar aqui para queda livre dos corpos, né, pessoal?
Então aqui tem dois pensamentos, né, que na época, né, existia sobre o movimento de quedas de corpos. Então você tinha o pensamento aristotélico, né? Então para Aristóteles, pessoal, ele pensava que um corpo mais pesado, tivesse uma maior massa, né, ele deveria cair muito mais rápido que um corpo mais leve, né? Então se eu jogo, por exemplo, uma bola de isopor e uma bola de aço, de ferro, né, se eu soltar, no pensamento, na ideia de Aristóteles, essa bola de aço deveria cair mais rápido, ou seja, então a aceleração seria maior dessa bola. É isso? Então você concluiu aí que a velocidade desse corpo deveria ser proporcional ao seu peso. Mas o que Galileu fez vários estudos, né, na famosa Torre de Pisa, estão jogando, né, corpinhos, né, corpos de diferentes tamanhos, diferentes massas, né. O que Galileu concluiu é o seguinte: que se você pudesse retirar, né, todo esse ar, toda a resistência do ar, é isso? Se você jogasse uma bola de isopor e uma bola de aço, os dois devem atingir o solo no mesmo instante. Eles devem cair com a mesma aceleração, independente do seu peso. Beleza? Então, corpos em queda livre, pessoal, quando eu falo em corpo em queda livre, eu estou pensando num corpo que está caindo, né, sujeito a uma única força, que é a força gravitacional, que a gente vai ver lá na parte de dinâmica, né? Você solta um corpo, esse corpo é atraído pela Terra por uma força gravitacional que é igual ao peso desse corpo, que é m vezes g. Então esse corpo, né, ele vai ser acelerado com uma aceleração que é a aceleração da gravidade. Beleza? Então quando eu pensar em queda livre de corpos, é um movimento com aceleração constante, né, no qual o movimento ele é executado somente com a ação da força gravitacional, que é a única força que atua, tá, pessoal? Então a gente acaba desprezando outras forças. Então isso seria queda livre de corpos, tá? Então é claro que quando a gente fala que dois corpos, eles vão cair, dois corpos com massas diferentes, eles atingem, né, caem com a mesma aceleração, né? A gente está supondo a ausência de efeitos do ar, de resistência do ar. É isso que só a gente imaginar. Se eu pegar uma folhinha de papel, né, se eu pegar a gente vai ver que a resistência do ar, né, se eu pego uma folha de papel fechada, ela aberta, você vê que a fechada cai mais rápido que a aberta. É isso? Porque você tem esse contato com o ar. Então, o ar, de alguma maneira, a gente vai ver lá para frente, na parte dinâmica, né, você tem uma força de arrasto, que depende dessa área. Então, esse ar, né, de alguma maneira, ele vai fazer com que ele vai ser proporcional à velocidade. Então, esse ar vai acabar afetando nesse movimento, né? Então, a gente não pode concluir. Quando a gente falar que esses corpos vão cair com a mesma aceleração, então a gente está desprezando todas as outras forças, né? Quando eu falo em queda livre de corpo, né, estou pensando só em força gravitacional. Então, se a gente pudesse retirar, pessoal, todo esse ar, né, então a gente vai observar que esses corpos devem atingir o solo no mesmo instante, tá, pessoal? E daí o que a gente faz? Quando a gente adota que a aceleração, né, de queda desses corpos, né, ele é constante. Mas é claro que a gente também está aproximando, né, pessoal? Que a gente vai ver que a aceleração da gravidade, ela muda de posição para posição. Só que quando essa distância que a gente está adotando, que são as distâncias que o livro vai tratar, quando essa distância de queda é pequena, quando você compara com o raio da Terra, você pode desprezar os efeitos do movimento de rotação da Terra, que influencia no valor da aceleração, certo? Então as distâncias típicas, as distâncias que a gente vai trabalhar, as escalas, né, essas distâncias que a gente vai trabalhar aqui no nosso curso, são todas distâncias pequenas comparadas com o raio da Terra, de modo que a gente pode admitir que essa aceleração é constante, certo? Então a aceleração do movimento de queda livre é a aceleração da gravidade, né, e o modo a gente vai adotar aí como 9.8. A gente sabe que esse valor é aproximado, né, pessoal? Eu já falei lá, quando a gente vai estudar a gravitação, né? Você vê que esse G ele depende da altitude, então ele varia de pontos em pontos da Terra, né? Eu estou pensando lá, esse 9.8, estou aproximando, estou pegando um ponto lá próximo da superfície terrestre. Então aí a gente vai considerar então, né, como um G em torno de 9.8, né, esse valor aproximado. Beleza, pessoal? Então a partir de agora a gente já sabe então que um corpo em queda livre, né,
ele está sujeito somente a uma força gravitacional. E na ausência de resistência do ar, se eu estiver num vácuo, sem nada, né? Só porque olha só, se você sair do vácuo, se você sair do vácuo, você passa a ter outras forças, né? Força de arrasto, um vento que sopra. Então eu estou tirando tudo. Quando eu pensar em queda livre de corpo, é só força gravitacional. Então nesse contexto, todos os corpos caem, né, com a mesma aceleração, independente da massa. Então se eles têm a mesma aceleração, eles vão atingir o solo no mesmo instante. Beleza? Então, na prática, né, se você pudesse então tirar no vácuo, eles vão cair. Essa aceleração não vai depender da massa desses corpos aí. Então, óbvio, né, pessoal, que isso é uma situação no nosso dia a dia do real, isso não é verdade. Que você tem diversas forças aí que vão interagir com esse corpo. Tem a força de resistência do ar, força de arrasto, tem um vento que pode soprar. Beleza? Então, a gente está tratando um caso idealizado, no qual a gente está tirando tudo. Então aqui, por exemplo, você tem uma figurinha aqui, né, que mostra, por exemplo, uma pena feita no laboratório, né, uma pena e uma maçã. Foram tiradas várias fotos, né, milhares de fotos. Então ele mostra a pena e a maçã atingindo, né. Então isso num vácuo. Então você tem uma bomba de vácuo que você consegue tirar tudo, né. Então você simula, você tem um vácuo ali formado, você solta. Então você consegue mostrar que eles caem com a mesma, eles atingem o solo no mesmo instante, ou seja, né, eles caem com a mesma aceleração. Mas a gente fala muito de queda livre de corpos, né, quando lá no livro, no título do livro, está lá queda livre de corpos. A gente vai lembrar, pessoal, que quando eu falo queda livre de corpos, então eu posso pensar no movimento de ascensão do corpo. Eu posso tanto jogar um corpo aqui, como eu posso arremessar. Quando eu arremesso esse corpo, né, esse corpo também vai estar sujeito a uma força gravitacional, né, o peso. É isso. E daí o que vai acontecer? Então, se eu for descrever esse movimento também, é um movimento também que se dá com aceleração constante, onde o G aí, a aceleração desse corpo aí vai ser o G, que é 9,8. Só que muda o seguinte, né? Porque quando você solta um corpo, o G está para baixo, né? A força gravitacional está para baixo. Quando você lança o corpo para cima, a força gravitacional continua para baixo, né, mas só que o movimento seu agora é para cima, né? Então a gente vai ver lá que, lá quando a gente for ver energia, que quando eu solto um corpo, o que acontece? Essa força gravitacional atua no sentido de acelerar esse corpo. Já quando eu arremesso para cima, a força gravitacional atua no sentido de frear. Ela vai retirando energia, né? Então por isso que esse corpo vai indo, vai subindo até atingir uma altura máxima, né? A partir do momento que atingir a altura máxima, a velocidade dele vai ser nula, ele inverte o movimento e começa a cair. Beleza? Então o que a gente está falando aqui vale tanto para um corpo caindo, quanto para um corpo arremessando. Tá, pessoal? Então todos são casos de movimento retilíneo uniformemente variado, onde a aceleração é constante. No caso de movimento de corpos, ao longo de y, essa aceleração que a gente está falando tem um valor definido, que é 9,8, que a gente está adotando. Então, só para a gente entender, então aqui eu tenho aqui, ó, um molequinho aqui, certo? E aqui eu tenho aqui o eixo y. Então note nessa definição aqui da gente, tá? Na definição que a gente vai adotar, tá, pessoal? O nosso y está para baixo, está para cima. Então até coloquei aqui do ladinho aqui, ó. E o nosso g está para baixo. Beleza? E o nosso g ele tá para baixo. Lá então aqui eu tenho uma situação, né? Então eu pego, lanço uma bola para cima. Como o G está para baixo, né, a força gravitacional está para baixo, então o que essa força gravitacional vai fazer? Vai frear, né? Vai retirar a energia desse corpo, e à medida que ele vai subindo, ele vai diminuindo a velocidade. Então, durante a subida, A igual a menos G, esse menos, pessoal, que tem aqui, que vai ser tanto na subida quanto na descida, é o fato dessa definição, que o G sempre está para baixo e o Y sempre está para cima. E alguns alunos acabam confundindo. Bom, pessoal, bom, professor, mas quando eu estou jogando a bola para cima, então esse jeito não tem que ficar positivo? Perdão, quando a bola está caindo, né? Quando a bola está caindo, por exemplo, né?
O G não tem que ficar positivo, porque o G, ele está caindo na mesma direção do G, mas não é, esse sinal não vem daí, pessoal. Esse sinal vem do fato do Y que a gente está definindo está para cima. Se o Y que a gente estivesse definindo estivesse para baixo, daí aqui seria positivo. Então esse G, né, lembre-se que esse é um movimento retilíneo, né? É um movimento, né, retilíneo uniformemente variado. Lá naquelas expressões onde aparece o A, eu vou sempre substituir por menos G. E não me importa, né, se a bola está subindo ou está descendo. Porque esse sinal que aparece é o fato de o G estar para baixo e a gente definir o Y para cima. Então é assim que os livros definem. A única forma que você teria de você ter aí esse A ser igual a mais G é se o Y fosse para baixo. Beleza? Então quando você joga a bola para cima, você vai observar a velocidade da partícula diminuindo. Até quando? Até atingir o ponto máximo. No ponto máximo, a velocidade da partícula vai ser nula, que a gente chama de altura máxima. A partir daí a bola começa a cair. Então no momento que ela começa a cair, a velocidade vai de zero e vai começar a aumentar. Aqui taxa. Só lembrar qual que é o valor da velocidade, da aceleração, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a cada 1 segundo, na descida aqui, a velocidade da partícula vai aumentar em 9,8. Certo? Já na subida, a cada 1 segundo, a velocidade da partícula vai diminuir 9,8. Né? Na subida a velocidade vai diminuindo até atingir o ponto máximo, onde a velocidade vai ser zero. Quando ela inverte o movimento, a velocidade começa a aumentar. É uma taxa de 9,8 a cada 1 segundo, que é o que representa para a gente essa aceleração. Então a gente vai adotar o Y para cima, a aceleração da gravidade, né? Da gravidade é apontada para baixo. Então a gente não vai esquecer que tanto na subida como na descida, a gente deve ter que A igual a menos G. Beleza, pessoal? Tem que ficar claro isso aí, tá? Tranquilo, então.